incondicional. Só que a gente tem que entender, Jô, que amor não nasce no sujeito. Amor é aprendido. O que nasce na gente é a vontade de brigar, a vontade de dizer não. Olha uma criancinha de 2 anos, ela fala só não. Você tem que ir desenvolvendo o comportamento dela falar cede pro coleguinha, dá o carrinho pro coleguinha, dá beijinho no coleguinha. Então, nós nascemos com a coisa agressiva dentro da gente, uma coisa instintiva. Nós não nascemos com afeto de generosidade, de altruísmo. Muito pelo contrário, a gente nasce narcisista. A gente tem que ir desenvolvendo o afeto pelo outro. Inteligente e está sempre aqui, sempre com muito carinho, disponibilizando o seu tempo, que eu sei que é muito corrido, acorda cedinho para trazer ensinamentos para a gente, e hoje falando relacionamento de pais e filhos. Esses livros a senhora está mostrando aí, que ela tá ao vivo aqui, tá? Ela tá ao vivo aqui, é no Facebook, a senhora tá ao vivo aí? Não tô ao vivo não, eu vou, é porque eu vou... fazer a gravação para depois. Para botar no canal de YouTube. Então eu acho interessante, João, porque as pessoas ficam pedindo formas, soluções mágicas. Sim, eu tô vendo aí, quem ama educa, família de alta performance. Porque eu penso que uma forma de gerar mudança de comportamento é você ler. Porque às vezes você não tem acesso ao terapeuta, você não tem acesso ao que a rádio acabou de falar, mas você pode ter acesso à educação passada pelos livros, porque o livro é livrar a gente da ignorância. Sim. Então, assim, eu jamais vou deixar de ensinar através dos livros. E tem, ontem eu peguei para estudar essa pauta. Pais, filhos e educação. E essa outra. Filhos, por que tê-los? Então, imagina. Deve ser algo que é muito sério, porque muitas pessoas escrevem sobre relacionamento de pais e filhos, né? E como é que deve ser a relação de pais e filhos? É algo complexo, né? Muito. Porque os pais, muitas vezes, Jô, a gente coloca a expectativa de coisas que a gente não supriu na nossa vida, para que o filho supra aquilo que a gente não supriu. Aí já começou errado. A mãe que queria ser bailarina faz a filha ser bailarina. Sim. Será que a filha quer? O pai que não deu conta de ser advogado. O sonho frustrado do pai quer que o filho seja exatamente aquilo que ele não conseguiu ser. Aí a gente volta naquela frase que eu gosto de repetir. Cada ser humano é único. Você não pode fazer o outro ser aquilo que você quer ser. Sabe, o seu talento é seu, do seu filho ele vai descobrir qual é. Essa relação pode ser muito benéfica ou muito prejudicial. Se o pai coloca no filho, imputa no filho coisas que são deles, já deu tudo errado, sabe? Então, o que eu mais atendo no meu consultório, igual hoje, eu vou sair daqui, vou direto atender uma mãe e uma filha que não conseguem se entender. E 2 pessoas extremamente bacanas, mas que não conseguem se entender porque a mãe fala uma linguagem, a filha fala outra. E o terapeuta faz esse papel, o psicoterapeuta, no caso, o psicólogo, de fazer os 2 se entenderem. E uma coisa que é unir esse elo, né? Exatamente. O Jô é muito recorrente. O pai está com 50 anos, não consegue entender um filho de 20. E ele esquece que um dia ele teve 20 anos e os pais dele não conseguiram. Então é aquela música da Legião Urbana, né? Os pais são crianças que não cresceram e os filhos estão crianças que estão crescendo. Exatamente. Se a gente conseguir entender que dentro de nós mora uma criança, mora um adolescente, nós adultos, no caso, nós como pai, a gente vai conseguir descer emocionalmente e entender o que o filho está querendo dizer. A senhora disse que falou de idade, e a gente sabe que numa época de 2 décadas, 3 décadas atrás, isso mudou bastante de lá para cá. Essa relação era bem mais rígida, sabemos disso, né? A nossa educação era mais rígida. Como que está sendo hoje? Como é que é a educação hoje dos pais para com os filhos? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a educação familiar rege a educação da sociedade, né, Jô? E nós vivíamos num país ditatorial, um país regido pela ditadura. Sim. Então, automaticamente, as famílias repercutiam isso que é aprendido de fora, porque o regime externo vai para o regime interno. Era um sistema que vinha de fora para dentro das famílias. Sim, e de dentro para fora, né? Assim, não tem quem criou primeiro. Okay. Então, hoje, nós estamos vivendo 4 tipos de liderança. Quais são? A ditatorial, a democrática, a autocrática e a laissez-faire. A laissez-faire é aquela que o pai fuma maconha com o filho. O pai vai pro rock com o filho e bebe junto. Então, a gente entende que a laissez-faire, no momento da criação, até uns 40 anos, o pai não pode ter essa postura. Sim. Só pode ter quando ele já tiver com 70 e o filho vai se tornar aquele que vai proteger o pai. Aí fica uma relação de igual. Então, dentro de casa, tem que aproveitar, às vezes, o olhar e o filho já entender, mas não é mais batendo. Por que tem a lei que proíbe
proibiu, porque a lei vem quando tem o excesso, né, Jô? Ok. Porque batia demais. Então, não é batendo no rosto das Tem pessoas. pais que espancavam seus filhos, E aí vem a lei, né? Sempre que vem a lei é devido ao excesso. Eu não sou contra nem a favor bater, porque bundinha às vezes merece um tapinha. Mas a lei fala, não pode espancar. Porque às vezes tem filho, hoje nós estamos Mas vivendo... a correção, sim. Correção sempre, Jô. Sabe? Aí você deve estar falando, nossa, mas eu apanhei tanto, meu pai me dava pescotapa. Vara de goiaba, cinto, Mas antigamente aqui, tinha isso, né? o pai não pode nunca, isso é nunca, nunca quer dizer nunca, corrigir na hora que ele está com ira, porque ele vai para o excesso. Exatamente. Tem que tirar a ira de dentro dele. A Bíblia tem irai-vos e não pequeis. Eu penso que é nesse sentido. Você pode irar, vai, você na hora que seu filho faz algo que você não quis, dá a ira dentro de você, nós somos seres humanos. Mas nessa hora você tem que sair, respirar. Conter essa ira. Conter, sair do foco, falar, daqui a pouco eu converso com você. E voltar quando aquela ira não estiver dentro dele. Porque aí ele não vai pro excesso de nada. Por exemplo, até 12 anos não adianta dar castigo de um mês, de uma semana. A criança não entende. Para uma criança de até 12 anos, 3 horas de castigo é 3 dias. Agora já um ser humano que está de 12 a 15, já pode dar uma semana. De 15 a 20, já pode dar um mês. Então a gente tem que ir entendendo que as coisas variam de idade para idade. E as fases são muito rápidas, né? Demais, Jojo. 57 anos. Se eu olhar no espelho, no retrovisor da minha vida, parece que eu tinha 15 um dia desse. Então, todo o tempo, quando eu tô com essa responsabilidade de passar esse valor para o filho que Deus me deu, ou a filha que Deus me deu, eu tenho que lembrar que um dia desse eu tive 15, e será que eu gostava daqueles comportamentos de excesso que os meus pais tinham? É essa reflexão que o pai e a mãe... O que foi ruim nesse processo e o que também me ajudou nesse processo? Só que tem uma coisa que é muito grave que acontece com isso que você está falando. Tem pais que não tiveram muitas coisas, eles querem suprir emocionalmente dando muitas coisas materiais. E aí... Quer suprir essa ausência com presente. Com coisas, né, Jô? Coisas não suprem o buraco emocional da presença. É verdade. E às vezes a gente tem que entender que o filho não quer ficar o dia todo com você, que ele vai até enjoar de você. Mas ele quer saber que na hora que ele te manda um WhatsApp, na hora que ele liga para você, você tem disponibilidade para ele. É aquelas historinhas que é passada, que a criança quer comprar o tempo do pai, todo mundo já ouviu falar isso. A criança quer o pai igual na igreja, dentro de casa. Então, se essas histórias viraram piadas, é porque existe uma demanda emocional de filhos querendo isso. E pais querem ser entendidos. Pais, aprendam isso, sabe? Você não precisa ser entendido. Você tem que fazer o seu papel de pai. Pai e mãe nunca vai ser amigo do filho, exceto se tiver lá com seus 70 anos. Aí o filho volta sendo amigo. Seria a minha próxima pergunta. A senhora já falou isso aqui umas 2 vezes nas nossas entrevistas. A senhora acabou de citar o pai não deve ser amigo dos filhos. E eu perguntaria, devemos ser amigos dos nossos filhos e por que não devemos ser amigos dos nossos filhos? O amigo é aquele que, por exemplo, seu filho... Para que os pais entendam. Poxa, mas ela falou que a gente não deve ser amigo dos nossos filhos. Mas pai e mãe é muito maior do que amigo. Pai e mãe é uma função muito maior. Amigo é par. Amigo tá do lado, amigo tá no bar, amigo tá no rock, amigo tá surfando, amigo tá na escola. Pai e mãe não. Pai e mãe é aquele que tem a coisa incondicional. Só que a gente tem que entender, Jô, que amor não nasce no sujeito. Amor é aprendido. O que nasce na gente é a vontade de brigar, a vontade de dizer não. Olha uma criancinha de 2 anos, ela fala só não. Você tem que ir desenvolvendo o comportamento dela falar cede pro coleguinha, dá o carrinho pro coleguinha, dá beijinho no coleguinha. Então, nós nascemos com a coisa agressiva dentro da gente, uma coisa instintiva. Nós não nascemos com afeto de generosidade, de altruísmo. Muito pelo contrário, a gente nasce narcisista. A gente tem que ir desenvolvendo o afeto pelo outro. Que narcisismo é quando o afeto é voltado para si. E você tem que ir desenvolvendo o altruísmo, que é o afeto voltado para o outro. Então, pai e mãe têm que entender que ele tem que ter um amor não de reciprocidade. Amizade é reciprocidade. Eu só faço se meu filho fizer. Eu só dou se meu marido me der. Então, eu até acho que casais é reciprocidade. Um trata bem, outro
outro trata bem e vai na reciprocidade. Isso também não quer dizer que quando trata mal, vai tratar mal. Não é isso que eu tô falando. Mas é um amor de reciprocidade. Agora, amor que é construído na cabeça do pai, na cabeça da mãe, é um amor de generosidade, de altruísmo, de fazer porque tem que fazer. Olha o que é um ser humano até 3 anos, Jô. Você ama incondicionalmente porque você desejou amar, porque também não existe instinto maternal nem instinto paternal. Isso é mito. Mito que foi passado e muitas pessoas acham. Tanto que a gente tem mães narcisistas, Jô. Mães narcisistas são aquelas que abominam a figura do filho ou da filha. E isso hoje está muito recorrente. A sociedade está extremamente narcisista, voltada extremamente para si. Narcisismo não é exibicionismo. Narcisismo é sede de poder e controle. Exibicionismo é outro departamento. Só que a gente confunde. Ah, fulana é narcisista porque ela é... Olha eu, vim de bicha, eu sou narcisista. Não, eu só sou arrumada. Narcisismo é o egoísmo, é você querer as coisas só para você, é você ter sede de poder e controle, é você não ter empatia pelo outro. E quantos pais, Jô, não têm empatia pelos filhos? Aquela coisa de sentir emocionalmente o que o filho sente. Quantos pais matam os filhos? Quantos pais abusam dos filhos? Pais que eu falo é pai e mãe, não tô falando só homem, não. Então, você tem que, pai e mãe, você tem que falar, beleza, eu sou agora pai e mãe, nasceu esse bebê. Eu vou ter que ensinar ele a viver frustrações. O ser humano que não aprende a viver frustrações fica com comportamento mimado, sem ter tido coisas materiais. Porque mimado não tá atrelado a você dar o iPhone, dar um carrinho, dar um chiclete. Está atrelada a você não aceitar frustrações da vida. E o que eu mais vejo hoje, nós não estamos sabendo viver frustrações. O não faz a pessoa querer se matar. A menina namora um rapaz, ou o menino namora uma moça. No primeiro término, o que esses seres humanos fazem? Eles tiram a vida dele. Eles não sabem viver a frustração de um término de namoro. O ser humano e o filho, no caso, eles são frustrados pelos pais, eles vão, se joga de um carro e nunca mais quer levantar da cama. Por quê? Porque até 18 anos, até 20 anos, os pais não ensinaram que a vida é feita de não e de sim. Tem um outro livro do Isamitiba, na verdade eu gosto de todos os livros do Isamitiba, que chama Limites, mas na medida certa. Você tem que dar limites ao seu filho. Limites demais é ditadura. Limites de menos é laissez-faire. É a sociedade laissez-faire que todo mundo faz o que quer. Aquele pai que foi para o Woodstock nos anos 70 com filho, esse filho não deu em nada hoje. Ah, mas fulano foi e deu certo, mas são as exceções. A gente não pode estabelecer uma linha de conduta pelas exceções. A gente tem que entender que naquela curva da normalidade lá do saber estatístico, a grande normalidade fala, o ser humano que não vive frustração, o ser humano que não aprende limites, o ser humano que não tem afeto dentro de casa, o ser humano que não tem responsabilidade dentro de casa, que se ele deixar de fazer algo vai ter uma consequência, ele vai ser um ser humano que não vai entrar no mercado de trabalho, ele não vai entrar na vida, ele vai viver aquém. E o Jô, hoje o mundo da droga, não só a ilícita, mas a lícita também. Não estou falando daquela que é proibida porque não paga imposto. Estou falando daquela que paga imposto. Estão destruindo. E as indústrias estão cada vez mais produzindo drogas ilícitas. Porque é uma coisa dúbia, terrível, que não deveria acontecer, mas acontece porque tem demanda, tem público para comprar. Conversando com a doutora Cássia Rodrigues, falando de relacionamento de pais e de filhos, são 8h20, a gente queria conversar mais, mas a gente tem um time aqui no nosso programa e é sempre um assunto muito interessante. A doutora, ela vem na sua linhagem de raciocínio e queria falar muito mais para a gente. Vamos ter mais oportunidade de falar mais sobre isso. Eu quero primeiro agradecer a sua disponibilidade, de estar sempre com a gente aqui, trazendo esses ensinamentos. Eu espero que os pais tenham captado essa mensagem que você trouxe para a gente hoje. E para falar com a doutora Cássia Rodrigues, ou quem quiser ver a doutora Cássia Rodrigues no YouTube, como é que faz? Aí meu nome é Cássia, C-A-S-S-A, Rodrigues. No YouTube eu tô lá, já tô com quase 32 mil seguidores, Maravilha. Jô. E é um... Cássia Rodrigues, é C-A-S-S-I-A. Porque as pessoas... tem Cássia com K, né? Às vezes pensam que é Kátia, né? Muitas pessoas pensam que o meu nome é Kátia. Então é Cássia. Se você botar no YouTube, já é o primeiro canal que aparece. Vocês vão ver esse vídeo dessa entrevista hoje aqui e outros tantos que a doutora vem trazendo pra gente, trazendo não só aqui na Rádio Gazeta, mas nos seus vídeos
diários aí, trazendo muito Eu tenho muito ensinamento. prazer em ensinar, sabe, Jô? Então, por isso que eu tenho esse canal de YouTube. É uma forma que a gente encontra de chegar mais perto da pessoa que, Eu de tenho repente... certeza que a senhora vai ter mais seguidores, mais pessoas lhe vendo através do YouTube. Já estou tendo graças à Rádio Que Gazeta, bom. Eu Jô. fico feliz em saber que os nossos ouvintes Estão migrando para lá. estão gostando das entrevistas. Eu quero ouvir mais sobre isso. Porque aqui, às vezes, só a gente fala. Lá fala, escuta, vê o livro. A gente tem um tempo mais curto, lá a senhora consegue também trazer com